O Glicério, também conhecido como Baixada do Glicério, localizado no Distrito da Liberdade, tem como principais ruas a do Estudante, da Glória, Conselheiro Furtado e a ligação leste-oeste, que recebe o nome de Viaduto do Glicério. A área de estudo se caracteriza por elevada densidade de uso habitacional, composta em sua maioria por moradias coletivas e população de baixa renda, com presença de pequenos comércios diversificados, indústrias, muitas delas abandonadas, estacionamentos e pouquíssimas áreas verdes e de lazer. O início de sua ocupação se deu em 1867, devido à alta demanda por trabalhadores das indústrias, instaladas ao longo do eixo ferroviário da várzea do rio Tamanduateí, através de vilas operárias, essas que sobreviveram ao tempo e continuam habitadas, além de serem patrimônios municipais. Apesar da riqueza arquitetônica e histórica, o Glicério não aguentou todo o processo de urbanização e hoje é considerada uma das regiões mais degradadas da cidade de São Paulo. Extremamente carente e esquecida pelo poder público, tem uma alta concentração de moradores de rua, dependentes químicos, imóveis depredados e resíduos espalhados por suas ruas e calçadas. Abriga em sua maioria a população de baixa renda, de grande diversidade cultural, muitos migrantes de diversas regiões do Brasil e atualmente diversos imigrantes haitianos em busca de oportunidades de trabalho. Um elemento marcante da região é a grande concentração de cortiços, que abriga metade da população do Glicério. Eles estão situados principalmente na Rua dos Estudantes e Travessa Ruggiero. Nota-se diversos elementos de arquitetura relevante. Devido às condições topográficas, a região baixa do Glicério conta com características próprias da área, como soleiras e térreos elevados, para proteção contra enchentes, assim como a presença de porões nas casas, que atualmente abrigam famílias em condições completamente insalubres. Segundo relatos de moradores, apesar do alto aluguel, as moradias contam com diversos problemas, como infiltrações, instalações elétricas e hidráulicas mal efetuadas e improvisadas, além da falta de luz natural. Apesar da degradação, a região conta com uma comunidade altamente participativa, o que atrai diversos movimentos sociais para a melhoria da qualidade de vida do local, como a Comunidade Esportiva Novo Glicério, a Oficina Nós do Centro, com biblioteca e aulas de coral, e a Comunidade de Reaproveitamento do Lixo Arte que Vem da Rua. As atividades culturais e de lazer da área estão voltadas para os poucos espaços verdes de praça, que servem como ponto de encontro dos moradores, playground para as crianças e espaço para festas promovidas pelos moradores, em conjunto com o comércio local. Apesar de ser uma região esquecida, ela se localiza em um local de fácil acesso, contando com 2 estações de metrô em sua proximidade, as estações da Liberdade e da Sé, e diversos pontos de ônibus espalhados pelas ruas principais. O tráfego de veículos se concentra principalmente no Viaduto do Glicério, que promove a ligação das regiões leste e oeste da cidade, e na rua Conselheiro Furtado. Concluímos que a região tem um grande potencial, mas que a degradação dos imóveis e os altos índices de criminalidade afastam possíveis investidores. Afastada a ideia de especulação imobiliária, abre-se portas para o investimento social, dando moradia digna para a população, próxima dos seus trabalhos e com infraestrutura suficiente. Na rua Dr. Lounge, encontramos uma espécie de praça na qual identificamos como uma das poucas áreas verdes da região. Porém, é uma região degradada com sujeiras e lixos, na qual também hospeda alguns moradores de rua por ser ao lado do viaduto do Glicério. Na frente da praça, podemos observar alguns cortiços e casas abandonadas, na qual a fachada está quase destruída e a situação de moradia é muito precária.
Na Rua do Glicério também encontramos edifícios muito degradados, com fachada praticamente destruída, em estado precário e alguns terrenos abandonados. Ao lado destes terrenos encontramos galpões com fachada destruída, sendo eles alguns abandonados e outros comércios de conserto de veículos, porém também com fachadas destruídas e em situações precárias. Nesta região, também encontramos estacionamentos e edifícios vizinhos abandonados. Esta área que acabamos de citar, temos em média de 2.000 metros quadrados, ou seja, um ótimo terreno para uma intervenção, tendo também como vantagem a entrada pela Rua da Glória e a saída para a Rua Luiz, na qual encontramos também uma degradação muito grande. No início da Rua dos Estudantes, encontramos a maioria comércios em funcionamento e alguns prédios residenciais. Devido a ainda estar situado no Alto da Liberdade, a maioria deles estão em bom estado por causa dos comércios e com fachada pouco degradada. A maioria dos edifícios não tem recuo e também não tem uma boa iluminação. Descendo a Rua dos Estudantes, sentido Baixada do Glicério, começamos a perceber que a situação está mudando. Começamos a encontrar alguns terrenos vizinhos utilizados de estacionamentos, casas ocupadas por moradores de rua e alguns cortiços, sendo uma área muito boa para uma intervenção, já que a Rua dos Estudantes é bem movimentada, com ligações importantes entre a Liberdade e o viaduto do Glicério. Na Rua dos Estudantes, encontramos muitos moradores de ruas e também algumas ONGs que situam na região, como por exemplo a Cor de Rua.